Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Bel Freitas, eu, Daniela Araújo, ambas coautoras, né, do livro Gigantes do RH, que é aí um projeto da nossa mentora, Áurea Santos, que a gente teve o privilégio, né, Bel, de poder participar. Então, a ideia aqui é a gente apresentar um pouquinho para vocês dessa obra de arte. Costumo falar que é uma obra de arte, porque a pessoa que quer entrar no RH, a pessoa que está estudando e não sabe muito bem por onde começar, esse livro é a cartilha ideal. Então, hoje, a Bel está aqui com a gente para falar um pouquinho, né, sobre o capítulo dela, que é um capítulo fantástico. Eu não vou dar spoiler, vou deixar ela falar, né? Mas, assim, eu achei muito bacana. Bel, seja bem-vinda. Como você está? Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui falando, né, para o seu público a respeito desse livro que realmente eu considero como uma obra, né? Muito legal, né? E aí, gente, a gente vai fazer todo esse bate-papo em português ou em inglês, Bel? Em português. É melhor, porque acho que você não quer conhecer o meu inglês, não. A Bel aí também, né, ela dá mentoria aí para profissionais, né, da língua inglesa, faz recolocação profissional para pessoas, né, que têm o idioma fluente, enfim, ela vai explicar aí direitinho. Bel, fala para mim, conta um pouquinho para mim, né, para gente aqui da sua trajetória profissional. Como que você caiu aí na consultoria de RH? Então, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me conheço por profissional, as pessoas sempre me pediram currículo, sabia? Isso é uma coisa que eu estava relembrando essa semana, né, conversando com as tutoradas, e assim, as pessoas sempre chegavam para mim, eu não sei o que aconteceu, ela falava assim, você me ajuda a fazer um currículo? E eu, informalmente, eu sempre fiz, né? Toda a minha formação é da área de educação, eu tenho uma formação em tecnologia, educação, tenho um mestrado em linguística aplicada, então eu trabalho muito com as línguas. Então, mas nunca pensei em entrar no RH, nunca pensei que tinha um match em tudo isso. Mas sempre fui seguindo, ajudando as pessoas a fazer os seus currículos em português, primeiramente, depois em inglês, porque eu dei aula há muitos anos de inglês para negócios, então as pessoas também pediam, né? E eu fazia ali naquela época apenas uma tradução, né? Hoje eu entendo que o currículo, ele não é somente uma tradução, ele é uma versão, porque nós precisamos adequar os sistemas automatizados, enfim, porque hoje em dia as coisas também estão mudadas, né? Daquela época que eu fazia os currículos tanto para os meus alunos quanto para os amigos que me procuravam, né? Então, assim, mas olha que interessante, Dani, que acho que isso aí você não sabe ainda da minha história. Em 2000, eu fiz uma dissertação de mestrado falando a respeito do português como língua estrangeira. Eu tinha um trabalho com o SENAC, que era português para refugiados de guerra. Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouvi. E aí, o material didático, ele era muito complicado, porque tinha uns assuntos para falar e eles não estavam interessados, né? Porque a pessoa vem de fora, ela precisa arrumar um emprego, ela precisa fazer a entrevista da documentação, e aquilo me incomodava, e eu comecei a testar ali o falar de si mesmo, né? Como que eles poderiam falar deles na língua portuguesa e serem compreendidos nessas situações que eles precisavam. E aí, dentro da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que o que eles precisavam saber era todo o vocabulário para currículo, para entrevista. Olha só, lá atrás eu estudei, mas no viés da língua. Uhum. Né? E deixei aquilo guardado, continuei dando aula, terminei esse mestrado, e aquilo ficou lá adormecido, né? Mas era uma missão fazer aquilo, né? Porque você vê, o universo já pedia, né? As pessoas pediam para mim currículo, depois eu fiz esse estudo, cheguei a essa conclusão, mas sempre sob a ótica do idioma. Até que em 2017 eu comecei um processo de autoconhecimento, né? Que é incrível, né? Você poder saber aquilo que você tem de melhor e o que você quer deixar ali para o mundo. E aí eu comecei a trabalhar essas questões de me aprofundar na gestão de pessoas, no autoconhecimento, como ajudar as pessoas a serem melhor na carreira. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer isso de forma profissional. Aí eu busquei uma formação no mercado, uma formação em RH, para conhecer mais
sobre o recrutamento e seleção e saber o que as recrutadoras querem saber. Me apaixonei por isso, me apaixonei pelo LinkedIn, né? Me tornei ali no LinkedIn uma voz, né? Comecei a participar mais, a postar mais, e as pessoas foram chegando, eu fui aperfeiçoando todo esse trabalho, né? E eu construí tudo isso, que eu compartilho um pouco aí no livro, né? Que com o inglês que você tem, você pode crescer na carreira. Talvez você precise de um apoio maior, né? Talvez você precise de um start de alguém, ou você já tem um inglês suficiente, você pode, com as orientações, fazer, mas qualquer um aí que tem 1 ano, pelo menos, de inglês, ele pode começar a se preparar para crescer profissionalmente com o inglês. E é engraçado, Bel, você falando isso, eu já fiz algumas entrevistas, geralmente como que eu conduzo, né? Eu como consultora, quando eu pego uma vaga que necessita do inglês fluente, eu faço toda a parte comportamental, faço a parte da consultoria mesmo, né? Tem alguns testes, né, que o candidato acaba fazendo, mas a entrevista mesmo no inglês, quem faz é a empresa. Geralmente, quando eu pego essas vagas. E tem muitos candidatos que, quando a gente fala, né, que a vaga precisa ter o inglês fluente, né, por conta da matriz, que é em outro, né, no exterior, às vezes o candidato fala assim, eu tô travado, eu fiz 10 anos de inglês, mas faz tempo que eu não pratico, vem aquela insegurança. Você acha que esse profissional, por exemplo, ele já tem 10 anos de inglês, né? Você acha que ele vai fazer uma entrevista agora, mais a insegurança, né, esse bloqueio, ou realmente dele não se comunicar, ele trava no idioma? Uma ótima pergunta, Dani, porque não posso dar muito spoiler, porque a pessoa vai ter que ler, né? Sim, mas já vai deixando aí para o pessoal ler. Eu vou dar um spoiler a respeito dessa questão, porque também tem muito mais ali no livro, né, para a pessoa identificar. Mas, na verdade, uma pessoa que faz 10 anos de inglês no Brasil, ela não tem 10 anos de inglês real do mundo. E é isso que eu vou mostrar lá dentro do livro, do meu capítulo, falar um pouquinho a respeito, né, dos cursos que são feitos no Brasil, falar um pouquinho do sistema internacional, né, do quadro comum europeu, que a pessoa classifica ali o conhecimento dela. Então, uma pessoa de 10 anos, ela não tem 10 anos no mundo, mas ela tem inglês suficiente, desde que preparada, para passar numa entrevista. O que acontece é que as pessoas encaram assim, eu acho que eu não sou fluente, acho que não vai dar com o que eu tenho, então, eu arrisco, eu vou, aí se der, deu, se não der, não deu. Eu não estou para perder. Então, quando eu trabalho as minhas mentorias, é realmente para a pessoa ir e arrasar numa entrevista. Então, eu vou dar o meu melhor para que ela possa, de fato, se destacar. Então, uma pessoa assim que tem 10 anos, ela tem que fazer quer dizer, qualquer pessoa tem que fazer uma preparação. Por quê? Porque o vocabulário é diferente. Imagina, se já é desafiador nós nos vendermos em português, imagina em inglês, que você tem que usar um vocabulário mais refinado, que você tem que usar umas frases-chave. Então, é tudo isso que eu preparo os candidatos que me procuram, né? Por outro lado, você que é o RH, ali no livro eu trago uma visão que vai te ajudar a fazer esse recrutamento para você também oferecer um diferencial no seu serviço de consultoria, ou se você é CLT ainda, para você oferecer um diferencial para as pessoas, para o seu chefe. Porque você já vai, com o que você vai ler lá, você já tem condições de entender se esse cara tem match para essa vaga na questão do inglês. Lógico que uma questão mais aprofundada, a parte técnica, é o gestor que vai resolver. Mas você tem a condição de não passar, entre aspas, uma vergonha do tipo, nossa, você me mandou um candidato, principalmente se você for consultor, né? Você manda um candidato, mas ele não sabia nada de inglês, entendeu? Você sai desse zero, porque principalmente na consultoria, fica, né, uma saia justa. Você mandar um candidato e o candidato não sabia nem o verbo to be. Né? The books on the table, né? E você, como recrutadora, não precisa ter medo. Se você seguir aqueles parâmetros, né? Você não precisa ter tanto medo.
Desde que você saiba também que a parte técnica é um hiring manager, né, o gestor, que vai atestar ali os conhecimentos. Mas um básico, para você ver um desenvolvimento, você tem condições de. Sim, geralmente o que eu faço também, Bel, até para ter essa triagem com o cliente, no sistema que eu utilizo de vagas, o candidato ele consegue gravar um vídeo também, né? Então, grava-se um vídeo, mas o que eu percebo, tá? Posso estar enganada, eu como recrutadora. Eu percebo que na maioria das vezes, a pessoa fica tão nervosa que ela não consegue desenrolar. E às vezes é uma pessoa que já tem experiência, tem uma fluência no idioma, mas ela fica meio que. O que a gente pode falar para esse candidato, né? Porque é uma vaga como outra qualquer. A gente sabe que até na entrevista em português os candidatos às vezes ficam meio nervosos, mas eu já percebi, me corrija se eu estiver errada, que no inglês parece que as pessoas ficam mais nervosas ainda. Então, quando a gente fala que vai ter entrevista em inglês, a pessoa parece que já trava. E a gente, como recrutadora, tenta tranquilizar. Não, é tranquilo, vai ser um bate-papo. Que dica que você dá para esses profissionais? Isso está no livro, mas eu vou contar. Nossa, tem outro spoiler. Vários spoilers. Vários spoilers. Esse eu vou contar porque eu acho que vale a pena, até para inspirar as pessoas a lerem este capítulo. Porque esse capítulo não é somente para pessoas de RH, esse capítulo é para pessoas que querem crescer na carreira, sobretudo no RH, porque o livro é dos gigantes do RH, mas serve para qualquer um, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas têm medo do julgamento. Olha só o que eu recebi no direct, no Instagram, outro dia. A menina falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? A pessoa já tem até a vergonha de fazer a pergunta. Você acha que se eu for na entrevista e eu usar a preposição errada, eu falar in, não falar on, falar at, você acha que eu vou ser desclassificada? Eu falei para ela, de forma alguma. O que acontece? Eu falei assim, você tem que dar, ainda brinquei com ela, você tem que dar um azar muito grande de encontrar uma consultora de RH como eu, uma headhunter, que é professora de inglês, que esse é o meu diferencial. Você tem que dar muito azar. Eu, particularmente, não conheço ninguém que seja, não sei se você conhece. Você conhece alguém que é professora e que se tornou consultora, headhunter, job hunter? Não. Eu não conheço ninguém. E, então, você tem que dar muito azar. Mas, ainda assim, aquilo que não impede comunicação, você não precisa se preocupar, porque ele também erra. O que você tem que se preocupar é assim, você fala uma palavra que tem uma conotação errada, algo que impeça a comunicação. Então, isso, né, é importante até de se falar para o candidato, né? Aqui ninguém está para corrigir, né? Aqui não é para ver... não é para ver se você falou certo ou errado, aqui é para ver como você flui. E você quer ver que coisa interessante? Eu sou convidada para fazer, junto com pessoas que trabalham em empresas, né? Junto com o RH de empresa, eu sou convidada para fazer o teste de nível, a avaliação, né, do colaborador que já está lá para uma promoção, uma avaliação para a entrada. E o que acontece? Eu fiz um teste uma vez. Eu falei assim, tá bom, eu vou, mas vocês podem participar, sem problemas. E elas tinham pouco conhecimento de inglês, né? E aí, depois eu fiz o parecer, tudo, né, falando da parte do inglês, e eu falei assim, quem vocês acham que seria aquele melhor, né? Aquele que fluiu mais, que você acha que realmente atende à necessidade, ali a necessidade era para um cargo que precisaria ter um inglês intermediário, pelo menos, intermediário do mundo, né? Uma pessoa que se comunica nas situações básicas do inglês, consegue aprofundar um pouco mais, dando uma opinião, enfim. E aí ela falou assim, o candidato tal. E como que ela fala isso se ela não tem conhecimento? Sim. É porque você sente quem flui, você sente alguma coisa, independente se você entende a língua ou não. Então, percebe que, às vezes, somos nós que colocamos essa barreira. Então, o candidato, ele coloca essa barreira, ele já vai com o pensamento assim, ela vai corrigir minha preposição. Eu não sei de que raio de coisa que o povo acha que vai corrigir a preposição. Aí, depois, ela pensa assim, eu não vou usar o present perfect, que é um tempo de verbo temido, né?
Aí depois ela pensa assim, nossa, eu não deixei meu inglês bonito, não usei nenhum phrasal verb, que são as expressões que americanos usam. E aí, por fim, ela fica aterrorizada, que ela fala assim, é um nativo. O nativo, ele vai me ver. Só que, o que eu conto lá no livro? Que nós temos, não sei se você sabe desse dado, talvez saiba porque você já leu, mas nós temos cerca de 70% da população mundial não é nativo do inglês. Vamos repetir. Cerca de mais de 70% da população, ele é não nativo. Ele é como eu, como você. Quem são os nativos? Os ingleses e os americanos. Olha o resto do mundo, gente. Entende? Pois é. Então, você tem que dar azar, olha, de conseguir alguém que seja realmente nativo. Olha, eu estou fazendo, assim, formalmente, com todo esse conhecimento de RH, desde 2017. Então, são 6 anos, já vai para o 7º ano fazendo isso. Eu não consigo colocar numa mão a quantidade de clientes, eu já fiz mais de 1.000 horas de mentoria. Eu não consigo colocar numa mão quem fez com nativos. Não consigo. Outro dia eu estava pensando, até quando estava fazendo o capítulo do livro, eu não consigo pensar assim, 5 clientes dessas 1.000 horas que fizeram com nativo entrevista. Você acredita? E a pessoa tem tanto medo. Tem. Não, e às vezes tem aquilo também, né, Bel? Porque eu já tive cliente, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele tem a matriz da empresa em Miami. E geralmente, quando eu trabalho com ele, ele fala assim, Dani, eu quero que você faça aí os seus testes, faça sua entrevista e você me encaminhe. Então, o que eu faço? Peço para o candidato fazer um vídeo, tem algumas perguntas prévias que ele tem que responder. Mas, assim, ele fala para mim, olha, o inglês precisa ser impecável. Ele quer tratar realmente como se fosse um nativo. E a gente sabe que é diferente. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Então, assim, tem que ser impecável. Eu falei, gente, peraí, mas como assim? Não, porque a pessoa vai viajar para os Estados Unidos, tudo. Então, nisso, talvez o candidato já crie aquela resistência, né? Então, mas não existe impecável. Entende? Exatamente. É o que a gente tenta falar, Bel, isso não só na questão do inglês, né? Porque às vezes vamos tirar um pouquinho o inglês. Mas dentro do recrutamento de seleção, o que o cliente pede para a gente? Ele quer a pessoa perfeita. E a pessoa perfeita não existe. É o que eu costumo falar, a parte técnica a gente ensina, né? A gente consegue mostrar. Claro que o inglês a pessoa não consegue aprender da noite para o dia. Mas será que se a pessoa cometer um deslize, será que aquilo realmente vale a desclassificação dela? Então é isso que eu tento apontar, sabe? Da gente ter um olhar mais humanizado nesse sentido. Como que você vê isso? Então, olha, eu vejo assim, o povo brasileiro, ele é muito rude, sabe, assim, no classificar, no julgar o inglês dos outros. Então, isso também é uma coisa que a pessoa, quando vai para uma entrevista, ela já pensa em alguma situação que ela passou. Eu já participei como examinadora de Cambridge, não sei se você já ouviu falar, é uma banca examinadora mundial, né? Então, ela classifica nesses níveis do mundo que eu coloquei lá no livro. E aí, o que acontece? O que eu percebi? Aliás, o que eu percebo? Toda vez que eu vou, agora eu já estou mais esperta, né? Mas toda vez que eu vou numa reciclagem de Cambridge faz teste com o mundo inteiro. Então, eles mostram os vídeos mais desafiadores ali. Eles mostram chinês falando, que tem as interferências de sotaque, eles mostram indiano, eles mostram coreanos, eles mostram italiano. E aí, assim, a gente, como brasileiro, a gente põe a nota no pé. Porque aí a gente tem que fazer o teste, você vai assistir e vai dar a nota. E eu vejo que os brasileiros põem a nota no pé. Agora eu já percebi, quando eu faço uma avaliação, depois eu presto atenção e falo assim, calma, agora é minha cabeça Cambridge. Porque o que Cambridge, que é uma banca examinadora internacional nativa, porque é inglês britânico, o que eles pensam? Eles pensam assim, inclusive é um quesito, impede comunicação? Então, se o cara falou she does, she don't, e era she doesn't, né? Ele comunicou? Ele comunicou. Então, ele não é penalizado por comunicação, porque um dos itens da nossa avaliação, como examinadoras de Cambridge, é a questão da comunicação. Então, em comunicação, ele comunicou.
Agora, ele perde um ponto na questão gramática. Só que isso, nós estamos falando de um teste que está fazendo um teste de nível. Então, ele precisa pontuar a questão gramatical. Sim. Quando nós falamos uma questão de trabalho, ali é uma questão de interesse, questão de dinheiro. Então, o que eu tenho que considerar? Que não há problemas de comunicação, não impede comunicação. Mas a questão gramatical, ela nunca vai ser impecável. E tá tudo bem. No português, pra gente, tá né? No português, às vezes, já tem aqueles deslizes, né, Bel? A gente fica, qual é o plural da palavra X? A gente fica pensando, né? E se houve comunicação, ok. Sim. Entende? Então, é esse que tem que ser o pensamento. E eu vejo que isso é uma questão também de educar, sabe? Nós temos que educar o nosso cliente, o nosso candidato, entendeu? A empresa que nos contrata para fazer, né, o recrutamento de seleção. Então, é uma questão, assim, de educar. E aí, no livro, você vai ter uma ideia desse parâmetro internacional, sabe? E você vai ver o quão rude nós somos. Porque nós olhamos para aquilo e falamos assim... Como eu vou lá no exame, né, e tenho que me policiar, porque, tipo, eu olho e falo assim, nossa, ele deu nota máxima, como assim ele deu nota máxima? Entendeu? Mas aí Cambridge vem e faz as análises. Apesar da pronúncia, ele não pode ser penalizado, por exemplo, outra coisa, a pessoa às vezes acha, né, de penalizar, esse é o ponto mais crucial, né, da pronúncia, do sotaque, mas o sotaque é sua identidade. Então, eu não posso querer tirar de um coreano a identidade dele. Tirar de um italiano, o jeito que ele traz a entonação da língua dele, ele traz para o inglês. Eu não posso penalizar ele pela identidade dele. Sim. Assim como eu não posso querer também ser nativa, porque eu não nasci nativa. Sim, e esse ponto que você está colocando, Bel, é muito engraçado, porque quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei trabalhando em uma escola de inglês. Não falo inglês, eu trabalhava na área administrativa, mas, assim, era uma escola que eles atendiam crianças na casa, era um público AA mesmo, então os professores iam na casa dos alunos. Só que os pais, por, assim, ser um público totalmente diferente, estarem sempre no exterior, eles sempre queriam para os filhos professor nativo. Então, claro que a escola tinha alguns professores nativos, né, que vinham, né, do exterior, moravam aqui no Brasil, tudo, mas os professores nativos, eles eram extremamente concorridos dentro da escola. E quando ia um professor brasileiro, né, para dar a aula de inglês, o pai, ele ficava ouvindo, porque ele tem sotaque, porque ele tem vício, então, assim... Então, eu estou falando, o julgamento. O brasileiro, ele julga. Sim, tem esse negócio do ser rude mesmo, né? Então, é muito bacana isso que você está colocando, porque a gente precisa começar a desconstruir algumas coisas, né? E posso contar um bastidor? Pode. A gente adora. Então, no meu passado, esse é um passado bem distante, né? Eu fui coordenadora de escola de idiomas. Uhum. Eu fui coordenadora de 3 escolas de idiomas, eu coordenava coordenadores, professores, até mesmo equipe de vendas, tudo, né? Porque é aquelas escolas que têm vendas, né, dos cursos. E, olha, pasme, o nativo, muitas vezes eu aprovava um nativo com o meu aval de que eu ia acompanhar, porque ele não passava no teste de gramática. O teste dessa rede de franquias, era um teste suado. E ele não passava. Mas aí eu precisava do professor. Ter um professor nativo é o que você falou, entendeu? É um diferencial. Era um diferencial. Só que o cara não passava no teste. Então, eu assinava, eu punha a minha cabeça a prêmio. Eu assinava para a matriz, né? Não, ele vai fazer o treinamento, se ele passar no treinamento, eu vou acompanhar de perto, tal, mas ele não passou no teste. Porque eles não conhecem da gramática. É igual você. Se você pegar um teste de português agora, você acha que você vai gabaritar? Imagina. A gente não vai gabaritar. Entendeu? Nem eu sendo professora também de português, eu não vou gabaritar. Por quê? Porque o português a gente já fala. E a gente comete os erros. Agora, em inglês, eu, como professora, eu presto atenção 500 vezes. Então, numa gramática, ninguém me bate. O nativo não me bate numa gramática.
Eu acho que a gente trabalhou na mesma escola, hein, Bel? Vamos conversar depois. Vamos falar depois. O nativo não me bate. Então, a questão gramatical, o brasileiro, eu vejo que ele se dedica muito, e o brasileiro gosta de gramática. Eu vejo até pelos alunos. O aluno gosta de gramática. O aluno ele quer dissecar. Eu brinco e falo assim, ele quer fazer uma dissecação, sabe? Parece que vai para o ML do inglês. Aí ele põe lá o exercício, ele pega e vai dissecar, ele vai ver aquela partícula, aquele prefixo, aquele sufixo, ele vai analisar, ele vai entrar em análise, sabe? Não sei, o cara tá lá falando tudo atrapalhado. Que nem uma grande empresa... há pouco tempo a menina mandou para mim um e-mail, né? Falou assim, nossa, olha o e-mail que ele me mandou, e ela estava assim, super preocupada se ela estava escrevendo certo. Eu falei assim, agora você vai escandalizar, porque era um nativo, né? Ali não era entrevista, era um e-mail. Sabia que tem uma coisa errada? Como assim? Uma coisa errada? Nossa! Eu falei assim, querida, uma coisa errada. Sabe por quê? Porque ele é humano. Além dele ser nativo, ele é humano. Então, tem uma coisinha errada. E mostrei para ela, ela falou, nossa, é mesmo. Entendeu? Então, a gente tem essa visão, sabe? Que vai chegar no impecável, que vai chegar no imperfeito. Aí, depois, a mentora tem que fazer um teste de sabotadores, entendeu? Para entender o que está sabotando, o que está sabotando. Essa régua do brasileiro que nunca chega. Elevadíssima. Nossa, essa régua deve estar no espaço sideral. Até nem falando de inglês, mas eu sei no meu recrutamento de seleção aqui, às vezes eu falo para o cliente, sua régua está muito alta, não é assim, calma, vamos ajustar isso. E, Bel, você até falou, né, que o capítulo do livro ele serve tanto para quem é de RH como para o candidato também, né? Olhar e entender. Quando você foi escolhida, né? Eu sei que a Áurea deu ali algumas sugestões para a gente, mas eu não imaginava, dentro do livro, ter uma pessoa, né, falando sobre recolocação profissional, né, focando ali no inglês. Hoje a Bel presta qual tipo de serviço para esses profissionais? Então, para os profissionais de RH, eu faço uma coisa mais personalizada, né? Que é o que a gente chama de tailor-made, né? Que é customizado. Eu tô adorando, eu tô me sentindo adorando com esses nomes em inglês. Então, assim, na verdade, tudo que eu trabalho é bem customizado, né? Mas para essa parte de RH é mais ainda. Por quê? Porque eu posso te apoiar no trabalho do dia a dia. Então, eu faço uma mentoria, lógico, eu tenho um esqueleto das coisas que eu coloco, né, do outro lado da entrevista, né, como você entrevistar, o que perguntar, o que observar, né, que no livro eu estou falando ali da parte do que observar, para saber se o inglês está bom ou não, trabalho a parte de descrição do cargo, trabalho as questões, N questões ali, né? O que a gente vai observar, como o que ver. Então, eu trabalho bem tailor-made, né? Mas tudo aquilo que vocês trabalham, preparando alguém, que acho que você tem, né, uma mentoria assim de recrutamento e seleção, carreira, né? De carreira, né, para os candidatos e para os recrutadores também. Então, você trabalha essas questões, né? Um alinhamento de vaga, uma descrição de vaga, como fazer, que perguntas fazer, se é por competência, o que vai perguntar, né? Então, tudo isso eu preparo e também o dia a dia, porque eu já tive mentoradas que, por exemplo, elas estavam com a demanda no trabalho, trabalhando principalmente como tech recruiter, né, que é o que exige mais inglês, trabalhando para grandes aí consultorias de RH, e ela precisava do dia a dia. Então, a gente sentava, fazia a descrição de cargos, por quê? A descrição de cargos em inglês, elas já existem, mas tem empresa que não tem ela bem definida. Então, a gente tinha que trabalhar em cima disso. Então, eu ainda incluo o que a pessoa precisa para o dia a dia. E faço a prática, por ser professora, a gente pode criar os scripts, pode treinar a pronúncia, né? E esse é o trabalho que eu ofereço para quem está ali com a mão na massa do recrutamento e seleção, né? Agora, para quem é uma pessoa de RH e é um candidato, eu trabalho o mesmo que eu trabalho para qualquer outra carreira. Então, eu trabalho preparando um currículo, um LinkedIn,
português, inglês internacional, né, num padrão internacional, e preparo para as entrevistas. Então, você sai dessa mentoria de carreiras com o seu material, né? E também você pode fortalecer a sua marca pessoal, porque uma pessoa de RH que tem aí um inglês intermediário, que pode ser o intermediário até mesmo do Brasil, que é depois de 1 ano de inglês, ela pode ter um perfil para ela constituir a marca dela. Às vezes ela nem vai usar isso, mas a empresa contrata porque é um diferencial, entendeu? Então, são esses 2 serviços que eu ofereço para carreiras da pessoa física, né, que vai pleitear uma vaga, ou para o profissional que vai entrevistar e tem o seu dia a dia. Entendi. Achei muito bacana. E agora vamos para a cereja do bolo. O que esses profissionais de RH podem esperar do capítulo da Bel Freitas? Eles podem esperar inspiração para eles tirarem o inglês do papel e da cabeça, né? Quebrar crenças, porque eu acho que eu trago ali verdades que talvez eu nunca pude falar, porque eu trabalhei para essas maiores escolas de inglês, né? E talvez por isso que eu tive que sair, tive que deixar a CLT e fazer uma transição, porque eu já não combinava mais, porque eu sabia demais. Então, eles podem encontrar ali a inspiração para ir com o inglês que eles têm. Porque, olha, até no evento aí que nós tivemos recentemente, né, que você estava também comigo, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que, já tendo contato com isso que eu tenho feito, né, que eu tenho divulgado mais, as pessoas vieram me procurar e falar, revelar que elas têm inglês. E que elas não falam para ninguém, entendeu? Com medo. Com medo, mas que agora, sabe assim, elas estão despertando que existe todo um caminho. Porque, gente, sabe o que acontece? Talvez quando a pessoa olha de fora, ela acha assim, como a minha mãe, né, que é leiga, né? Uma pessoa leiga. A minha mãe, quando fala assim, que uma pessoa chega a ganhar 40, 50 mil, né? Eu já fiz pessoas que a vaga, qual é a sua pretensão, meu querido? Né? Fiz mentoria. 50 mil. Entendeu? A minha mãe acha que isso é para a pessoa ganhar num ano, entendeu? Isso acontece no RH de tecnologia, por exemplo. Sim. Isso acontece para um business partner, entende? Então, a gente não enxerga essas realidades, entendeu? Eu já fiz vaga porque a pessoa tinha inglês, tipo, a pessoa ir lá para pleitear, mas eu queria ganhar de 25 a 30, porque eu já ganho 25. Então, eu tenho interesse, pelo menos, no que eu já ganho, porque essa empresa é boa, mas eu quero crescer, porque eu quero chegar a 30, sabe? Porque ela tem inglês, entende? Então, às vezes você está aí passando raiva, ganhando 3 mil, tem inglês, tem um pouco de inglês, está ganhando 2,5, 3 mil, que é o que eu tenho visto aí de CLT, né? Para quem está aí na área de RH, sendo que você podia estar ganhando 10 vezes mais se você investir aí um pouquinho nesse inglês, né? Vamos pensar no 80-20, né? Qual é os 20% de esforço que eu posso fazer, e de repente esse esforço é no inglês, para você aumentar 80% o seu rendimento. Com certeza. Agora, Bel, aquele profissional que eu tenho algumas pessoas, e vou deixar até de dica aqui nesse vídeo, aquelas pessoas que saíram do mercado de trabalho, têm o inglês fluente e quer entrar na área de RH. Essa pessoa pode te procurar? Ela deve me procurar, porque eu estou procurando, eu estou desesperada. A Bel vai formar esse profissional. Por quê? Eu estou desesperada para achar gente, para formar, para fazer essa mentoria de RH, para aprender como faz isso, porque, gente, a necessidade é muito grande, é muito grande. E agora, como, né, nós passamos pela pandemia, o remoto veio para ficar, então, mais chances ainda para as pessoas fazerem recrutamento internacional. E eu vou te dizer uma coisa, olha, por exemplo, eu fiz um trabalho aí, né, de escrita de currículos de pleito migratório, né, o Green Card, e aí tinha uma menina que trabalhava comigo, eu tinha certeza que ela era de RH. Eu tinha certeza, ela não é brasileira, né? E eu tinha certeza que ela era de RH, mas nunca não ia sair perguntando para a menina, que pessoa de fora, assim, a gente sai perguntando coisa para brasileiro, né? E aí, esse trabalho acabou e ela começou a procurar
vagas, né? Eu falei assim para ela, mas que formação? Aí eu tive que perguntar, porque eu ia ajudar elas, os recrutadores perguntam, e eu falei, qual a sua área de formação, né, tal assim. Porque eu pensei, de repente ela pode ir para um outro subsistema, né, ela pode ser BP, sei lá. Ela falou assim, não, eu sou formada em Geografia e História. Eu falei assim, oi? Ela fazia escrita de currículos, ela fazia recrutamento e seleção na Itália, né, ela não é italiana, né, ela é de outra nacionalidade. Você entende? E ela faz tão bem que eu nunca ia imaginar que ela não fosse da área de RH. Então, aqui no Brasil também que fica muito essa questão de formação, fica a dica, formação para poder fazer uma determinada área, como, por exemplo, o recrutamento e seleção. Lá fora, o que eles querem é a habilidade. Eu tenho a habilidade, ela veio de uma outra área, não tem problema, é isso que importa. Não é a formação, não é aonde eu trabalhei, se eu já trabalhei naquela área, entende? Não, e a gente tem muita gente formada, né, Bel, que não está entregando um terço. Então, as pessoas têm muito isso na cabeça. Eu, por exemplo, eu me formei em comércio exterior. Nunca atuei na área, não tenho inglês fluente. Olha só onde eu fui cair. Como que eu ia entrar na área de comércio exterior, né, sem o inglês também? Só que aí a vida foi me levando por outros caminhos. E a gente tem que agarrar algumas oportunidades, né? Eu costumo falar que foi o RH que me escolheu. Então, assim, eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto com você e outras gigantes. Fico muito feliz em você ter topado, né, doar um pouquinho do seu tempo para colocar esse conteúdo, porque, assim, eu vejo, tem muita gente que tem o inglês e fala, puxa vida, mas e agora? Por que as coisas não acontecem? E a gente tem que buscar ajuda mesmo, né, para fazer as coisas acontecerem, e eu tenho certeza que esse livro, esse seu capítulo, né, para essas pessoas vai ser fantástico, e eu quero te agradecer, Bel, por ter vindo bater esse... Imagina, um prazer. E a gente vai conversar, porque eu quero descobrir a escola. Foi ali na mesma época, vamos dar uma sondada, vamos fazer essa fofoca gospel, como diz a Áurea. E eu quero te agradecer, que Deus abençoe você, sua vida, e a gente está junto. Amém, querida, você também, que Deus te abençoe nesse projeto, né? Também nesse despertar das pessoas do RH. E aqui essa iniciativa também, né, de nós podemos ter um canal aí para trazer essas informações e que mais pessoas possam despertar, não é mesmo? Porque tem tanta gente aí infeliz no trabalho, mas existe luz no fim do túnel e que nós possamos iluminar as pessoas através do nosso conhecimento. Com certeza, Bel. Te agradeço, um beijo grande e fica com Deus. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.